Queria chamar aqui a nossa pastora, que vai ser o instrumento do Senhor para as nossas vidas hoje. Vamos orar pela nossa pastora. Como ela fala, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Estenda sua mão para cá, vamos orar pela filha do Senhor. Pai, nós queremos apresentar a vida da tua serva, Pai. Que o Senhor possa tomar ela nas tuas mãos nessa hora. Que o Senhor possa usá-la de uma forma poderosa e sobrenatural, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Que ela seja, ó Deus, um canal do Senhor para transmitir as Tuas verdades para nós. E como igreja, nós queremos, ó Pai, abrir o nosso coração, pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, que nada venha atrapalhar a ministração da Tua palavra, mas que ela cumpra o Teu propósito, o Teu querer, e tudo aquilo que o Senhor já determinou no Seu conselho, aconteça nessa noite. Nós estamos, ó Deus, com os nossos ouvidos abertos, para receber do Senhor nessa noite. É o que nós te agradecemos já, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, igreja, amém? É nada quebrado, nada fora do lugar. Quando nós entendemos essa verdade, internalizamos ela, pode vir o vento que vier. Nós estamos bem seguros no nosso Mestre, no nosso bom pastor. Nós temos um bom pastor, e o nosso bom pastor é Cristo. E nessa noite, como é maravilhoso podermos estar aqui reunidos mais uma vez. Quem esteve aqui pela manhã no nosso café da manhã da família? Diga glória a Deus. Irmãos, você que não veio, você não pode ficar de fora, porque a nossa comunhão, ela se estende e perdura o dia todo, e nós vamos ali, né, saboreando cada conversa, cada abraço, cada diálogo. E é assim que nós vivemos e convivemos com o nosso Deus, com o nosso Pai. Nós vamos experimentando o Senhor. Nós vamos nos aprofundando nele. Apesar de nós e além de nós, nós vamos mergulhando mais fundo nas Escrituras e vamos nos reconhecermos como pecadores e miseráveis que somos. E vamos vendo que a governança, o senhorio, o controle está nas mãos do nosso Pai. Então, que nesta noite, todo roubador de semente, realmente, como o irmão Rodrigo já orou, seja repreendido na autoridade que há no nome de Jesus. E que nós possamos ter esse relacionamento, primeiro com Ele, para que essa semana nós possamos ter também todos os nossos relacionamentos com aqueles que estão próximos a nós de forma saudável, de forma eficaz e de forma evangelística. Você está preparado para poder ter uma reviravolta na sua vida nessa semana? Você quer que Deus te dê um sacode nessa semana? Para que você possa viver e não sobreviver? Porque é isso que o Senhor tem para nós, igreja. O Senhor tem vida para nós e não uma sobrevida. E quantos de nós temos sobrevivido nesses tempos que estão tão difíceis e cruéis? Mas quem anda com Jesus não anda no percurso dos homens, não anda no ditado daquilo que a política, do que o governo que é estabelecido por Ele próprio dita, mas anda por fé, anda com os olhos e com a visão em Cristo, no propósito. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu estava ali meditando e conversando com algumas irmãs já há algum tempo sobre isso, porque nós devemos nos preocupar, queridos, porque a nossa vida com Deus é uma constância. Hoje de manhã o Senhor testificou dessa palavra por meio da nossa amada irmã Liliane, quando ela trouxe, né, uma palavra falando sobre os membros da igreja e os discípulos. Né? Os membros, eles aderem à vontade de estar vivendo numa comunidade. Os discípulos se convertem e mudam radicalmente de vida e buscam viver com uma imagem e semelhança de Cristo. A nossa devoção, o nosso tempo precisa ser todo dotado ao Senhor, porque quando Ele é tudo na nossa vida, todas as outras coisas, como a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que há vez de comer, de beber e de vestir, vos serão acrescentadas. E o Senhor começou a ministrar o meu coração, querido, sobre este tempo de tanta ansiedade, de tanto cansaço, de tanta fadiga. Você olha por um lado, você vai conversar com alguém, eu estou cansado. Você olha para o outro, não, eu estou desgastado. Não, é porque está muito pesado. E aí eu fui orar ali ao Senhor, e o Senhor trouxe algo ao meu coração. E eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo, 1 Reis,
capítulo de número 19, versículo de número 4 ao versículo de número 8. Capítulo 19, 1 Reis. Do versículo de número 4 ao versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Versículo de número 6. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Versículo de número 7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. E para encerrar, o versículo de número 8. Então, ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Pai, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui reunidos e unidos, Senhor, num só propósito, de te adorar em espírito e em verdade. Senhor, sabendo que apesar de nós e além de nós, o Senhor manifesta a tua glória. Senhor, o Senhor faz coisas, Senhor, que o homem não pode descrever. Pai, nesta noite nós já clamamos ao Senhor que o Senhor levante o abatido, que o Senhor restaure o cansado, que o Senhor traga esperança para aquele que se encontra sem esperança, que o Senhor renove a mente, Senhor, com as coisas celestiais. Espírito Santo de Deus, que haja uma voz de comando agora sobre o nosso corpo, Senhor, que foi máquina que o Senhor mesmo formou. Espírito Santo de Deus, a começar, Pai, do alto da nossa cabeça, pelos nossos neurônios, Senhor, pelos nossos lóbulos frontais, Senhor, por aquilo que está armazenado no nosso inconsciente. Senhor, nós damos uma ordem agora declarando que sejam renovadas todas as coisas. Espírito Santo de Deus, visita agora, Pai, o nosso lóbulo frontal, aonde, Senhor, estão armazenadas as nossas lembranças. Espírito Santo de Deus, traga à nossa memória o que nos traz esperança. Senhor, tira agora todo medo, tira agora toda dúvida, tira agora todo ressentimento, tira agora, Senhor, toda palavra que foi lançada, Senhor, sobre a mente dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, eu declaro, Pai, que sobre, Senhor, todos os órgãos vitais, Senhor, Pai, haja vida, haja saúde. Senhor, repreenda agora a enfermidade, repreenda agora, Senhor, a ansiedade. Senhor, visita a hipófise agora. Senhor, visita agora a glicose, Senhor, desta mulher. Espírito Santo de Deus, nós declaramos saúde, nós declaramos, Senhor, que sobre a circulação do teu povo, haja agora o movimentar do Senhor. Espírito Santo de Deus, vai colocando a pressão arterial, vai colocando agora, Senhor, a corrente sanguínea em ordem agora. Espírito Santo de Deus, nós damos uma ordem, que todos os hormônios agora, Pai, sejam visitados, restaurados, assim como também todos os neurônios, meu Deus. Tu tem poder de criar todas as coisas, até mesmo, Senhor, aquilo que se perdeu. Espírito Santo, nesta noite, nós não nos conformamos, Senhor, com a letargia, não nos conformamos, Senhor, Pai, com sermos mornos, não. Nós queremos estar, Senhor, pegando fogo, o fogo do teu Espírito. Senhor, a chama que arde, que arda sobre nós nessa noite, e que nós possamos viver, Senhor, para glorificar o teu nome, não apenas, Senhor, para vivermos como, Senhor, transeuntes nesta terra. Senhor, nós temos uma missão, e nós queremos cumprir essa missão. Então, Deus, visita o nosso corpo agora.
Restaura a nossa vida. Tira agora toda depressão agora, Espírito Santo. Senhor, toda ansiedade que se transformou em depressão, nós rejeitamos agora e repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, Tu és aquele que envia legião de anjos para esta casa agora. Tu és aquele que envia, Senhor, miríades de anjos. Senhor, e nessa noite, Pai, eles pelejam e guerreiam por nós. Espírito Santo de Deus, toda guerra travada no mundo espiritual, Senhor, nós declaramos que caia por terra toda resistência agora, para que o Teu nome seja glorificado sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre a nossa casa e sobre todo aquilo que leva o nosso nome. Nós dizemos agora, Senhor, haja do Senhor, que haja do Senhor agora, e que o Senhor, Pai, possa fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Queridos, porque o Senhor está aqui e Ele está trabalhando sobre nós. O Senhor me mostra uma nuvem de glória sobre este lugar. Há semente sendo depositada sobre este altar. Há pessoas clamando e pedindo: Senhor, olha para mim, eu não aguento mais porque eu não dou conta. Mas o Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Nessa noite o Senhor está trabalhando e agindo. Recarabachou, canto recarabachai, decarabache, canto recarabachou, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel, porque Ele é soberano. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Como é maravilhoso, queridos, estarmos na casa do Senhor. Como é maravilhoso podermos ter a oportunidade de nos levantarmos. E nesse texto o Senhor nos mostra o profeta Elias como um personagem bíblico mais proeminente, de nos mostrar como ele estava ali depois de ter vencido uma guerra. Como ele ficou abatido, como ele ficou entristecido, como que suas forças se esvaíram. E aí, eu meditando nessa palavra, o Senhor trouxe aquele hino, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe água, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetizas. O escape, o descanso, a cura. Você pode dizer o escape? Sem demora, o escape, o descanso, a cura. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Quando nós não paramos de lutar, quando nós não paramos de guerrear, quando nós não baixamos a nossa guarda. E nós vemos alguns pontos aqui nesse texto. Primeiro, nós vemos o desespero de Elias. Veja, queridos, após ele ter tido aquela vitória sobre os profetas de Baal, ali naquele Monte Carmelo, Elias foi perseguido por Jezabel, e todos já conhecemos essa história. Eu não quero me ater, porque você já conhece. E nós sabemos que aquela mulher, aquela rainha, ela tinha todo o poder nas mãos. Só que ninguém que tem todo o poder das mãos tem um poder maior do que aquele poder que habita dentro de nós, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E não era diferente com Elias. Só que ele, como homem, naquele momento, porque ele se apresentou ali com a sua fragilidade, ele se desesperou. E veja, ele fugiu da sua realidade. Ele fugiu da sua posição de soldado. Ele fugiu da sua posição de guerra, porque ele foi ameaçado. Quantas vezes nas nossas vidas o inimigo ele lança ameaças, às vezes até permitido pelo próprio Deus de Israel, e nós nos desesperamos. E o desespero faz com que a gente se canse. Porque a gente olha para um lado, a gente não vê saída. A gente olha para o outro, a gente não vê resposta. A gente olha para trás, a gente vê os cavalos de Faraó e os cavaleiros vindo, querendo destruir. E aí vem aquela ameaça e bate o desespero. Você já viu que quando a pessoa ela está ali num processo de afogamento,
o que acontece? Qual que é a orientação do bombeiro? A orientação do bombeiro é que quando você for salvar, você não pode se agarrar com aquela pessoa, sim ou não? Por quê? Porque senão morre as duas. Por conta de quê? Por conta do desespero de quem está se afogando. Agora eu te digo, qual que é a estratégia do bombeiro quando aquela pessoa está se afogando? Aquela pessoa precisa ficar parada, quieta. E sabe, queridos, quando uma ameaça vem, o que o nosso corpo trabalha? Que nós precisamos produzir uma defesa. Nós precisamos nos defender. E o que o nosso cérebro começa a produzir? Cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio do estresse que faz uma falta da graça no nosso corpo. Qual é a palavra que é falta da graça? Uma desgraça no nosso corpo. Veja o que o cortisol faz quando ele está a um nível elevado no nosso corpo. Ele faz com que a pessoa ganhe peso excessivo. Ele faz com que a pessoa ela tenha dificuldade de se concentrar. A pessoa ela fica fadigada. A pessoa ela gera um monte de alteração de humor. A pessoa ela passa a ser uma pessoa que tem insônia. Ela passa a ter problemas com pressão alta. Ela aumenta o seu colesterol. Ela tem o enfraquecimento dos ossos. Por isso tantas doenças nos ossos. Osteoporose, artrite, artrose. Por quê? Porque está com, em alguns casos, o cortisol alterado. Tem algumas alterações na sua pele. Você começa a encher de espinhas. Você já viu? De repente você está bem. Você está linda, maravilhosa. Daqui a pouco sua pele começa a encher de um monte de espinha. Veja, queridos, tudo se altera. E em casos mais graves, o que o cortisol faz? Ele pode levar a diabetes, uma depressão profunda, o infarto do miocárdio e o síndrome de Cushing. Então, queridos, quando nós nos vimos, quando nós nos deparamos com uma ameaça e com uma situação de desespero, a primeira coisa que nós fazemos é recuar. E quando a gente recua, o nosso corpo também produz uma timeline, né? Um tempo, um lapso temporal também dos nossos órgãos. E isso vai trabalhando junto. E aí é como uma psiquiatra que veio pregar aqui uma vez para as mulheres falou, e eu costumo dizer essa frase também. Nem tudo é demônio. Às vezes são os hormônios que fazem com que a gente se canse, que a gente se fadigue, que a gente gera insônia. Aí a gente está lá na nossa casa orando, Senhor, repreenda esse demônio, porque eu não estou dormindo. Senhor, eu estou fadigado. E o Senhor está falando, minha filha, você está com seu cortisol alterado. Há quanto tempo você não vai no médico? Irmãos, eu não estou tirando a atuação maligna nas nossas vidas. O intento do maligno, porque, na verdade, o inimigo ele ruge ao nosso derredor como leão, mas ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor, que nos guardam e nos livram de dia e de noite. Mas o inimigo ele fica tentando. Mas qual é a nossa parcela de responsabilidade no quesito caminhada com Deus? Às vezes nós queremos só orar. Não, eu estou orando, pastor, estou lendo a Bíblia. Não, está tudo certo. Irmãos, isso já é partindo desse princípio. Porque a vida de um cristão precisa estar pautada na leitura da palavra, no jejum e na oração. Partindo disso, nós também precisamos ter alguns cuidados. Porque quando as situações adversas vêm, a Bíblia diz que neste mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas que nós tivéssemos o quê? Bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E nós também vamos vencer. Você crê nisso? Nós também vamos vencer todas as adversidades. Mas para isso, nós também precisamos ter estratégias. E uma delas é quando as ameaças chegarem, não nos desesperarmos. Se você tiver que se desesperar, é lá em Mateus 6,6. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, deita lá, derrama-se em lágrimas diante daquele que pode trazer uma resposta para você. Mas, irmãos, é para que a gente chore confiando. Não que a gente chore só naquele momento de desespero. Porque naquele momento de desespero o seu corpo também está trabalhando. E qual é a mensagem que o seu corpo está recebendo? Que você está com medo. E a Bíblia vai dizer, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O seu corpo vai dizer, você é fraco, você não pode, você vai ser vencido. E o Senhor diz, eu vou adiante de você para destruir todos os principados, as potestades e as hostes malignas do mal. Então não há porquê a Bíblia não nos deixa espaço para que a gente tenha um dia sequer de ansiedade. A Bíblia diz, será que nós com a nossa ansiedade poderíamos acrescentar um côvado, um dia
uma hora no nosso dia? Não, queridos. Então, quando a situação de desespero vier, lembre-se, você já venceu quantas guerras? E quando a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, é sobre aquilo que você já venceu. É sobre aquilo que o Senhor já te fez ser vencedor. É sobre aquilo também que o Senhor já mostrou para você, que a resposta dele foi não. Porque até no não o Senhor nos dá livramento. Até no não o Senhor está cuidando de nós. Até naquilo que o Senhor não te entregou, você tem que entender, Ele conhecendo todas as coisas e sabendo de tudo, Ele fez o que era melhor para você, para sua casa, para sua família. Então nós precisamos trazer à memória o que nos traz esperança. O sim de Deus é bênção, mas o não de Deus é bênção também. Porque nós não nos movimentamos, nós não nos movemos, nós não nos andamos por aquilo que Ele nos dá. Nós nos andamos, nós nos movimentamos, nós fazemos todas as coisas por Ele e para Ele. Então se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então Elias se desesperou mesmo depois de ter vencido uma guerra. Por quê? Porque a sua mente o trapaceou. Porque ele se auto-sabotou. Porque ele via aquela ameaça e se fundamentou no poder que aquela mulher tinha. E esqueceu quem estava com ele. Mas veja, queridos, nós precisamos entender que em todas as situações de desespero, em todas as situações de angústia, em todas as situações de medo, o Senhor também entra com uma intervenção. O Senhor nunca deixa um servo bom e fiel numa situação de desespero. Você pode até se irar, você só não pode pecar. Você pode até ficar preocupado. Você não pode deixar com que a preocupação domine a sua vida. Você pode até questionar algumas coisas no mundo espiritual em oração. Mas você não pode duvidar do poder de Deus na sua vida. E nem naquilo que Ele já prometeu para você, igreja. Então nós precisamos nos levantar nesta noite, levantar nossa cabeça e dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, e por fim Ele se levantará na terra sobre mim, e por mim ao meu favor. Você tem todas as armas à sua mão, mas você prefere conversar com uma amiga, você prefere conversar com seu marido, você prefere se basear naquilo que o seu filho está te dizendo, sendo que eles não têm poder nenhum sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida só se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele quem vai te dar caminho, é Ele quem vai te dar direção, é Ele quem vai te mostrar, é Ele que vai trazer luz nas trevas. Então nesta noite, tira todo medo, tira toda angústia, tira todo desespero. O Senhor, Ele vai intervir nessa causa, mas Ele está esperando você cansar. Enquanto você não cansar, não tem como que você está se debatendo. Lembra do afogamento? Enquanto a pessoa não se cansa, ela tem que se debater até ela cansar. Na hora que ela cansa, o bombeiro pega ela. Então, já chega. Você está cansado. Aí a gente fala: vamos, irmão, para a vigília. Eu vou, não, estou cansado. Não, vamos, não, vou, não, estou cansado. Rodrigo está vindo aqui 6h30 orar. Vamos, não, estou dormindo, estou cansado. Irmão, nada contra dormir, a gente precisa dormir. Aliás, Elias estava dormindo, descansando. Só que existe o sono dos justos, mas existe o sono da perturbação. Aquele sono quebrado. Aquele sono que você dorme e parece que o seu inconsciente... E aí já vem novamente o misticismo. Já vem de novo a religiosidade dizer: olha, porque o inimigo está trabalhando na sua mente. Não é. Você ficou pensando: como que eu vou pagar esse boleto amanhã? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou nessa consulta semana que vem? E você foi armazenando palavras e imagens no seu inconsciente. E aí o que acontece? Quando você vai dormir, o seu inconsciente transfere tudo isso no seu sonho. E aí você acha que é um pesadelo. Irmãos, mais uma vez eu digo: existe o terror noturno, existe ou não existe? Existe. Só que dentro da nossa casa, quem habita são os anjos do Senhor. Então não tem espaço para quem clama, para quem teme, para quem crer em Deus, de dar espaço para Satanás dentro da sua casa. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 4, em paz me deito. E logo? Não, eu fico inquieto. Não, eu fico me virando. Não, irmãos, eu em paz me deito e logo pego no sono. Mas isso é um processo. E a intervenção de Deus precisa vir, porque quando você está exatamente nessa fase, já cansado, já cansada de lutar, já cansada de desespero, de medo, e aí o Senhor, Ele entra. O que aquele homem fez? O que aquele profeta, irmãos, profeta de Deus fez? Ele deitou sobre aquele arbusto de zimbro. O que ele pediu? Ele pediu que os seus sonhos fossem realizados? O que ele pediu?
a morte. Quantas das vezes, queridos, a dor está tão grande, a peleja está tão grande que o que a gente pede para o Senhor é a morte. Senhor, me leva. Senhor, não tem mais propósito da minha vida nessa terra. Irmãos, às vezes o estágio de tristeza é tão grande. Às vezes a pessoa está vivendo um luto tão pesado. Às vezes a pessoa está perdendo tantas coisas que ela não tem força sozinha realmente de superar. Chegando a esse extremo. Mas veja, queridos, é nesse momento que o Senhor envia provisão para nós. E assim fez com aquele profeta também. Enviou o anjo ali. E aquele anjo apareceu, tocou e disse o que para ele? Levanta-te agora. E faça o quê? Coma. Pois a jornada será muito longa. O Senhor está dizendo para você nessa noite. Se levante. Come. Porque a sua jornada ainda não acabou. A sua jornada ainda será muito longa. Você ainda tem muitas coisas para viver. Muitas coisas do Senhor ainda vão se concretizar na sua vida. Muitas coisas do Senhor ainda vão se desenrolar. E veja, queridos, nós precisamos entender que somente o Senhor é aquele que fortalece a nossa alma. Quantos de nós, nesses momentos tão difíceis, nesses momentos em que o Senhor começa a intervir na nossa vida, nós ainda queremos colocar a nossa mão. Para quê? Para produzir força. E quando nós colocamos a nossa mão, o Senhor tira dele, porque ele fala assim, eu não posso dividir a minha glória. Eu não posso dar aquilo que eu tenho que fazer. Ela está tentando interromper o processo e eu estou trabalhando com ela, trazendo escape e livramento, mas eu estou com ela passando ainda no deserto. Veja, queridos, nós estávamos ali, eu e o pastor, sendo ministrados pelo apóstolo Luiz Hermínio. Ele falou uma coisa muito interessante. A bênção do Senhor começou no jardim sobre Adão e Eva. E eles estavam ali, gozando de tudo que tinha de melhor na face da terra, porque o Senhor os colocou naquele jardim para poder viver a plenitude do Pai. E o Senhor disse, de tudo você pode comer, mas somente naquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Mas veja, queridos, todas as vezes que o Senhor nos dá uma promessa, Ele pede para nós uma renúncia. Então, às vezes, você também está esgotado, está cansado, e o Senhor está tentando intervir porque você está querendo a promessa, mas não está vivendo renúncia. E o Senhor, nessa noite, para que Ele tire esse esgotamento da sua vida, para que Ele tire e volte o seu corpo físico ao normal, você precisa renunciar a algumas coisas. De repente, aquele doce que você está comendo demais. De repente, é aquela bebida que você está bebendo demais. De repente, aquela fala que você está falando demais. De repente, aquelas conversas que você está escutando, que estão vindo como lixos emocionais, e está sugando toda a força que Deus está tentando inserir dentro de você. De repente, queridos, você estar se desleixando. Você não faz uma caminhada. Você não levanta cedo uma vez. Você não gera memória afetiva para os seus filhos 0%. Você não para sentar e ouvir, não é falar. Ouvir os seus filhos. Você não para fazer um agrado para o seu esposo. E o Senhor está falando assim, eu estou tentando fortalecer. Mas você está o quê? Enfraquecendo. E não é por mim, é porque você não está se posicionando. O Senhor, Ele sempre chega com intervenção. O Senhor sempre chega com resposta. O Senhor sempre chega com direcionamento. E quando Ele não diz, né? Olha, deixa isso no meu altar. Abra mão do seu Isaac. Tira isso da sua vida. Agora acabou seu tempo naquele emprego. Entrega para mim, devolve o que eu te dei. Agora, eu quero de você o seu ministério. Eu quero que você fique sentadinho, que eu quero ministrar na sua vida 1 ano. Não, Senhor. Como é que eu vou deixar o meu ministério? Como que eu, pregador da palavra, profeta, vou ficar no banco recebendo? Não, eu não. O que vão pensar que eu estou em pecado? Irmãos, são tantos pensamentos. Mas a Bíblia vai dizer, somente Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Mas o nosso coração precisa estar em propósito. Porque a Bíblia também vai dizer, Senhor, quem entrará no teu santuário para te louvar? Ó Deus, quem entrará dentro
escolhido o teu santuário para estar na tua presença. Quem tem a mão limpa, quem tem o coração puro, quem não é vaidoso e quem sabe amar. Irmãos, veja, tudo isso que vai minando a nossa força, vai nos tirando do centro da vontade de Deus e vai trazendo desgaste para a nossa vida. Porque nós não temos que nos movimentar por rotina. Nós temos que nos movimentar na presença do Senhor por amor. Nós temos que fazer as coisas por Senhor por amor, por gratidão, por aquilo que Ele fez por nós. E ainda tudo que fizermos aqui ou fora deste espaço ainda é pouco, porque Ele deu a sua vida. Ele verteu o seu sangue carmesim por nós. Ele morreu na cruz, sendo Ele sem nenhum pecado. E nós, o que temos feito? Irmão, se o Senhor virasse para você nessa noite e dissesse assim, como Ele disse para Pedro: tu me amas? O que você ia dizer? O que você ia dizer? Porque o que é o amor? Veja, aquele homem andava com Deus, profeta. Quando ele recebeu uma ameaça, ele se deparou nas suas emoções. Irmãos, quantos de nós estamos adulterando nas nossas emoções, priorizando aquilo que não tem valor, dando espaço, reinando sobre a nossa vida, quem não é para estar reinando? Então que nessa noite, assim como o Senhor fez na vida daquele homem, quando Ele enviou ali aqueles anjos e disse: levanta-te. Você tem que dar voz de comando. Você não tem que esperar o profeta orar por você. Você não tem que esperar ninguém falar por você. Você tem que dizer: eu vou me levantar, eu vou comer, eu vou me reposicionar. Porque nessa noite o Senhor está te reposicionando para você viver um mês de setembro abençoado na sua vida, na sua história, no seu trabalho, na sua saúde, no seu casamento. Aonde você precisa de uma intervenção de Deus hoje, depende de você, não depende mais dele, porque Ele já disse: está consumado. Ele já fez, irmãos. O Senhor já fez por nós. E nessa noite Ele só está dizendo: descansa. O seu trabalho é descansar em mim. Mas o seu descanso precisa ser de forma responsável e não desleixado. Veja, queridos, nós precisamos nos posicionar. Porque quando o Senhor envia o alimento, quando o Senhor enviou aquele anjo, aquele homem foi alimentado. Ele renovou as suas forças. Ele recebeu aquele pão e ele recebeu aquela água para que ele pudesse continuar a caminhada. Em todas as vezes que você buscar a face de Deus, você não vai sair de mãos vazias. Mas se você entrar na presença do Senhor com seu coração puro, com as suas mãos limpas, se você chegar diante do Senhor arrependido dos seus pecados, se você chegar diante de Deus com humildade, humildade não é roupa, humildade não é batom, humildade não é cabelo, humildade é tirar todo orgulho, prepotência que está dentro de você. Quantas pessoas, irmãos, são humildes nas suas vestes, mas tem o seu coração ganancioso, orgulhoso, prepotente, arrogante, que você tem vergonha, você tem orgia de conversar, você tem aversão de conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa sabe tudo, aquela pessoa já viveu tudo, aquela pessoa já estudou tudo. Irmãos, o nosso conhecimento não vale nada quando Deus coloca a gente na caverna, quando o Senhor leva a gente para o deserto. E sobre isso estávamos ali sendo ministrados. Quando o Senhor levou aquele casal para o jardim colocado ali no Éden, o Senhor os abençoou, só que eles não aproveitaram. Então hoje, o que o Senhor faz conosco? O Senhor nos passa pelo deserto. O Senhor nos leva no deserto para que a gente aprenda a viver com maná, com a provisão diária que Ele tem para nós, com a sandália crescendo, com a roupa crescendo, com o coração sendo lapidado, porque aquele povo ficou 40 anos fazendo o quê? Por quê? Qual era o propósito do Senhor? Porque tudo que o Senhor faz tem propósito. O propósito de Deus era ver o que estava no coração daquele povo. Se eles guardariam, primeiro para o quê? Para humilhar. Quem está preparado para ser humilhado? Mas quer ser honrado. Então tem que ser humilhado. Para humilhar, para te provar. Irmãos, as provas que o Senhor nos leva, dói, machuca. Às vezes quebra o nosso narizinho, baixa a nossa crista. Mas o que acontece conosco? Quando Ele vem e diz: você foi aprovado. Agora vamos para a terra prometida. Por quê, irmãos? Porque é no deserto que é a nossa escola.
É no deserto que a gente aprende que não adianta ter desespero. Porque quando ele diz não, é não. Quando está fechado, está fechado. Quando ele fala acabou, acabou. Não adianta. Então nessa noite para de lutar com Deus. Você tem que lutar pela sua vida transformada nele. Para de ficar questionando o que Deus está fazendo. Quem somos nós, irmãos, para perguntar sequer por que o Senhor está permitindo a gente viver aquilo. Nós temos que dizer, para que, Senhor, o Senhor quer fazer isso em mim? Pai, ainda que eu me ache a boa, mas o Senhor está me vendo como eu sou lá por dentro. Então é sinal que eu estou muito ruim. Eu sou muito ruim, eu preciso ser trabalhada. Eu preciso ser transformada. Eu preciso ser lapidada. Ainda que o Senhor mande a provisão, irmãos, o pão e a água, para que a caminhada possa continuar, nós precisamos ter humildade. Nós precisamos ser obedientes. Porque senão não tem curso de finanças que vai tirar você dessa dívida. Não vai ter empréstimo. Pode chegar alguém e falar assim, quanto você está devendo? Entregar na sua mão. No mês que vem você está devendo tudo de novo. Porque o problema não está no dinheiro. O problema está no desespero de alma. O problema está na carência daquilo que ficou mal resolvido lá para trás. O problema está naquilo que eu quero me apoiar para dizer, olha eu aqui para mim mesmo. E às vezes para mostrar para quem não está nem aí para mim. Para mostrar que eu tenho uma vida, para viver uma vida que eu não tenho. Irmãos, não vale a pena. O que vale a pena é ser trabalhado por Deus. Porque quando Ele te abençoar, tudo que você fizer vai transferir para aquele que está vendo, para aquele que está ouvindo a verdade de Deus em você. Se é dor, é dor. Porque na nossa humanidade, foi na humanidade de Jesus, quando Ele estava ali na cruz, que Ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que sobretudo seja feita a Tua vontade. Que nós nos achegamos a Ele e dizemos, se Ele sentiu dor para obedecer, obedecer não é fácil, mas que seja feita em nós a vontade de Cristo Jesus, o nosso Deus todo-poderoso e soberano. Irmãos, os caminhos vão ficando mais leves, não vão ficando mais fáceis, mas vão ficando mais leves. E o Senhor vai derramando maná, e o seu corpo vai entendendo que não é de recompensa que se vive, mas de obediência. Porque o Senhor não tem que recompensar a sua obediência. Quem faz isso são pais que às vezes querem criar filhos sem limites. E é isso que nós estamos vendo aqui no texto delas. Que todas as vezes que você faz uma boa ação e você é recompensado por isso, o seu interior, o seu intelecto começa a projetar em você uma pessoa que Deus não gerou para você ser. Porque Deus trabalha com a vontade dEle, não com a nossa. E nem sempre quando a gente obedecer, Ele vai trazer bênção para nós. Porque Ele não tem obrigação de nos abençoar. Porque Ele já está dentro de nós. Porque nós já somos a própria bênção. Nós já temos todas as bênçãos. A Bíblia diz que se nós guardarmos os mandamentos, obedecermos e vivermos, todas as bênçãos nos seguirão. Então por que todas as bênçãos não estão nos seguindo? O problema não está na palavra. O problema está em nós, que queremos nos desesperar com aquilo que já é nosso. Irmãos, às vezes a gente fica igual criança. Sabe a criança que ganhou a bicicleta? Pediu tanta bicicleta para o pai. E aí está chorando, eu quero a bicicleta. A bicicleta está lá, para ele andar. O Senhor, nessa noite, Ele está nos trazendo para um ponto de partida, para um reposicionamento de dizer, levanta, come e caminha, porque a viagem é muito longa. Porque a viagem precisa continuar. Irmãos, eu quero falar rapidamente aqui alguns versículos que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque não adianta nós fortalecermos o nosso espírito, curarmos a nossa alma e estarmos com o nosso corpo fragilizado. Porque quando o nosso corpo está forte, já é um meio caminho andado para que a nossa alma não entre em recaídas. Por quê, queridos? Quando o nosso corpo não está bem cuidado, como eu falei, alguns hormônios vão tendenciar alguns sentimentos, algumas situações. Depressão é uma delas, ansiedade é outra, fadiga. Então, quando eu cuido do meu corpo, olha o que a Bíblia vai dizer, porque isso não é vaidade, isso precisa ser saúde. E nós precisamos tirar da nossa mente de que isso é só para ter um corpo malhado. Não, você faz naquilo que você pode. Se você pode andar 30 minutos, caminha. Se você pode
pedalar 30 minutos, pedale. Se você pode nadar, não importa, mas você precisa se movimentar, porque é importante o seu corpo produzir serotonina. É importante o seu corpo produzir adrenalina. Não a adrenalina do medo, mas a adrenalina do esforço físico, para que você tenha força para resistir os dias maus. Irmãos, você não vê qualquer soldado na guerra. É comum você olhar assim para aqueles soldados quando eles são alistados, soldado fraquinho, raquítico. Não, vou chamar esse soldado aqui, ele está bem fraquinho. Olha, se tocar no osso dele, vai quebrar. É assim? Não. São aqueles soldados fortes, robustos. E não é força interna, porque essa força é tratada e trabalhada somente por aquele que nos fez, que se chama Jesus Cristo. Mas é cuidarmos do corpo para que Ele possa nos usar como facilitadores do Espírito Santo. Porque até se você for orar por uma pessoa, se você tiver raquítico, você perde as forças. Você precisa estar forte essa semana para viver o que Deus tem para você, igreja. E é assim que o Senhor nos quer. Veja o que diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo de número 19, versículo 20, diz assim: não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo, que está em vós, que recebestes de Deus? Você não é seu, você foi comprado por um preço. Portanto, honrem a Deus com os seus corpos, em todas as formas e de todas as linguagens e de todas as maneiras que você possa imaginar e em todas as interpretações doutrinárias que tiverem. E eu quero só me ater aqui nesse cuidado físico. Você precisa cuidar em honra do seu corpo. Um outro ponto, 1 Coríntios 10, versículo 31, diz assim: portanto, quer você coma ou beba, ou quer você faça tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Provérbios 17, 22 diz assim: um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Então, um coração alegre vai te fortalecer de tal maneira. E a Bíblia também vai dizer, né, que o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Então, você já viu aquelas pessoas que estão na maior prova, na maior luta? E eu vejo o exemplo aqui da irmã Leninha. Perdeu 2 filhos, depois perdeu o marido, e você não vê essa mulher triste. Eu não estou tirando o direito do luto, tá, irmãos? E até porque o nosso corpo também precisa viver o luto. Na época que eu sepultei a minha mãe no dia 18 de março, e no dia 12 de agosto do mesmo ano nós estávamos indo sepultar o meu irmão. E eu pude viver o luto. A igreja estava junto conosco e eu vivi o luto, porque aquela pausa de chorar aqueles que você ama. Mas também você chorou, agora é hora de se levantar. Então há um tempo determinado para todas as coisas. E nós entendemos que essa alegria, ela ultrapassa as circunstâncias, inclusive até a morte. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte nos separará do amor de Deus. Então, mesmo que venham as mais trágicas adversidades, nada pode nos separar do amor de Deus. E esse amor nos eleva a um nível de alegria e plenitude. Eclesiastes 11:10 diz assim: portanto, elimine a ansiedade de seu coração e afaste-se dos problemas do seu corpo, pois a juventude e o vigor não têm sentido. Irmãos, guarde esse versículo para essa semana. Portanto, elimine a ansiedade do seu coração e afaste-se dos problemas do seu corpo, porque a juventude e o vigor não têm sentido. Porque daqui a pouco vão passar-se os anos. E o que vai ficar é uma maturidade daquilo que é uma maturidade de uma consciência plena, de uma vida com Deus e de um corpo saudável que é santificado em Cristo. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E nós precisamos a cada dia nos separar das coisas que nos afastam dele. Mas nós precisamos entender de que depende de nós, porque a jornada continua. Elias, depois de ter tido todo esse processo, o que aconteceu com ele? Ele foi levado ali para aquele Monte Horebe, aonde Deus se revelou a ele. E o que aconteceu com ele? Onde Deus se revela a ele novamente depois de um processo sofrido, de dúvida. Irmãos, como a dúvida é cruel. Como a dúvida é cruel. Como a dúvida faz as pessoas tomarem decisões precipitadas. Como a dúvida gera decisões imediatistas que às vezes são irreversíveis.
Então nós precisamos ter paz. A paciência é um poder. E a paciência só vem na nossa vida depois que a gente vive a tribulação. A tribulação vai gerar esperança, que vai gerar paciência. E a paciência vai gerar perseverança. Aqueles que perseveram no Senhor não são aqueles que são bonitinhos, que só recebem vitória, não. São aqueles que passaram pela tribulação, que entenderam o que é a esperança e entenderam e experimentaram a perseverança. Ser perseverante, queridos, é compreender que, mesmo em meio às tempestades, nós precisamos permanecer aquietados, quietos, tranquilos, porque a Bíblia vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você precisa de se aquietar nessa semana? Tem alguma voz que está gritando no seu ouvido, dizendo que não vai dar, dizendo que não é? Você precisa dizer para ela assim: olha, ainda que não seja, se for a vontade de Deus, eu estou dentro. Ainda que não seja o momento, ainda que seja essa vontade do Senhor, eu recebo e eu acato. Sabe por quê? Você vai estar dizendo assim: independente de qualquer coisa, eu sei em quem eu tenho crido. Independente de qualquer coisa, eu sei quem foi que me chamou. Independente de qualquer coisa, eu sei quem foi que morreu na cruz por mim. E não é esse problema maior do que aquele que me formou, do que aquele que me escolheu antes da fundação do mundo. Porque se Ele é, não há outro Senhor, não há outro que possa dominar, não há outro que possa fazer. Irmãos, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai experimentar os milagres do Senhor. Você vai ver o que Ele vai fazer sobre a sua vida quando você se levantar, quando você comer e quando você continuar a sua jornada com Ele, porque é assim que Ele quer a minha vida e a sua vida, andando, caminhando, chorando, plantando a semente. É chorando, é chorando, é chorando, é desesperado, mas é desesperado da presença dEle, é buscando a face dEle, é estando com Ele, é dando a outra face para baterem, é perdoando aqueles que te perseguem, é indo na contramão do mundo, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai fazer, porque Ele faz, Ele honra, Ele cumpre. Mas você precisa levantar nessa noite, e você precisa decidir plantar sementes de obediência. Você precisa renunciar até a sua vontade. Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. Senhor, por favor, não faz isso, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu amo isso, mas que seja feita a tua vontade. Irmãos, é muito difícil quando você tem que entregar aquilo que Ele mesmo te dá. Mas é nesse momento que você entende que, apesar de tudo que Ele faz por você, você o adora porque Ele é, não porque Ele faz. Se você o adora por quem Ele é e não pelo que Ele faz, você aprendeu qual é o segredo do Evangelho. E você vai viver. Aí sim você vai conseguir ter uma vida contínua. Aí você vai conseguir levantar. Você vai conseguir fazer seu exercício. Você vai conseguir cuidar da sua casa. Você vai conseguir vir para a igreja. Quantas vezes? 7 vezes por semana, se for necessário. Porque não é o que a gente faz, é quem está em nós. A turbina, o turbo na sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas também eu quero dizer, você precisa ter o seu dia de descanso. E hoje, e eu finalizo aqui, pastor Arley, que eu sei que já passou do tempo. E eu finalizo aqui dizendo para você que nós precisamos nos levantar enquanto há tempo, porque vai ter o tempo que não vai ter mais tempo de se levantar. A gente viu tantos profetas na Bíblia que passaram pela mesma coisa. Você se recorda de Jeremias? Você se lembra do profeta Jonas? Aquele homem, apesar de ser homem de Deus, ele pensou em desistir porque ele viu a morte especificamente ali, patente aos seus olhos. Às vezes a morte chega assim, irmãos, perto da gente. E nós temos que falar para ela: morte, ó morte, aonde está o teu agrilhão? O Senhor, Ele tem a chave da morte e da vida nas suas mãos. E eu quero dizer para você, queridos, há uma falácia de que agora há um ativismo na igreja. Não, deixa eu falar para você.
precisa disso tudo não. Precisa não, menino. Irmãos, aqueles que estão ansiando o maranata de Deus, levanta às 6:30 da manhã e vem orar na igreja. Aqueles que sabem quais são os tempos que estão por vir, estão na rua evangelizando. Aqueles que sabem o que é o Jesus Cristo, quando você transfere na vida de alguém que está doente, a cura, por meio da misericórdia de Deus. Irmãos, terça-feira nós temos vivido milagres aqui. Quem tem vindo aqui às terças-feiras? Quem tem sido liberta? Diga glória a Deus. Irmãos, tem sido libertador. Agora você me pergunta, tem dia que dá vontade de vir? De jeito nenhum. Porque a gente está aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas glória a Deus que o Senhor me mantenha vivo e de pé até o dia que Ele me quiser nessa terra. Que eu tenha saúde, que eu tenha força, e que nós possamos caminhar, para que quando o Senhor nos chamar, nós podemos dizer: combati o bom combate. Agora, irmãos, o desespero é o desespero que está parando o crente. É a falta de oração que está parando pessoas. É o olho nas coisas que são terrenas, naquilo que a praga e a ferrugem corrói, que está tirando o seu ânimo. Você está buscando as coisas que são palpáveis, quando o Senhor está dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu preparei para vós. Mas nós queremos viver milagre e queremos dar migalhas para o Senhor. Entristece o meu coração, irmãos, porque a gente escuta isso. Não, precisa não. O que é isso? Precisa, irmãos. Enquanto você puder, com responsabilidade, porque a Bíblia diz, e tudo nós temos que viver a Bíblia. A Bíblia diz que os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Os casados precisam cuidar das suas coisas, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Não vai ser desleixado. Você precisa ser uma mulher que cuida das suas coisas como mulher. Só que, irmãos, cuidou das coisas, terminou o que você tem que fazer, fez um planejamento. Sabe o que falta na vida de muito cristão? É planejamento, é uma desorganização. É as coisas tudo desorganizadas, não tem hora para nada, come tudo, faz tudo. Irmãos, não é assim. O Senhor, Ele tem ordem. Você lembra quando Ele mandou aquele homem construir aquele templo? Tudo tinha medida, tudo tinha tamanho, tudo tinha cor, era tudo muito desenhado, tudo muito cravado. Com Deus não tem metade, com Deus é tudo, com Deus é tudo certinho, específico. Então, essa semana vai começar o mês, para você tirar esse desgaste da sua mente. Você vai se organizar, planejar o seu dia, planejar a sua semana, o seu devocional, o seu momento de vir à casa do Senhor, servir a Cristo com alegria, com voluntariedade. Entendeu? Por amor. Quando você pensar, irmãos, por que precisamos deixar o dia mal chegar para dizermos: Senhor, se o Senhor fizer por mim, aí eu vou fazer pelo Senhor. Precisa disso, irmãos? Não precisa. Quando eu vi a minha mãe ali naquele leito, irmãos, a minha mãe morreu de uma doença terrível. E muitas vezes eu ficava: Senhor, mas por que essa enfermidade? Quem pecou? Não tem isso, irmãos. Quando Deus escolhe, tem um propósito. E ponto. É o que a gente tem que entender, para que a gente viva com Ele com integridade. E ela foi definhando. E ela foi perdendo todos os movimentos. Tudo que tinha músculo parou. Os movimentos pararam. O pulmão foi parando. A bexiga parou. E um dia ela falou comigo assim: filha, a única coisa que eu queria era poder levantar e ir na igreja. E eu falei: Senhor, quantas vezes a gente escuta as pessoas falando: não vou não, que eu estou cansada. Irmãos, cansou, descansa, dorme, toma um banho, come direito, bebe bastante água, mas no outro dia, se levante com alegria, porque você não tem aparelho que te sustenta na respiração, você tem perna boa, você pode caminhar, você pode levantar os seus braços aí e dar um glória a Deus sem ninguém te ajudar. Então isso é motivo para celebrar, isso é motivo para comemorar. Você não tem que esperar o dia mau chegar para você fazer propósito com Deus e fazer voto de tolo. Quantos votos de tolo nós vemos, e vemos as pessoas sendo destruídas porque fizeram um voto e não cumpriram. Senhor, se o Senhor fizer, eu vou fazer. Faz nada, irmãos. Na hora que o Senhor entrega, é igual aqueles leprosos, nem olha para trás para agradecer. Mas, irmãos, está chegando o tempo que o Senhor está atrás daqueles que o adorem em espírito e em verdade, na tristeza, na alegria, na dificuldade. E a perseguição da igreja está aí batendo as portas. E você, como você tem se alimentado? E você, como tem se preparado? Você está desesperado? Nessa noite o Senhor está dizendo: eu estou entrando, eu estou
intervindo. Então não aceite mais isso. Diga: enquanto eu puder, enquanto o Senhor me usar, eu estou nessa terra fazendo a vontade dEle. Quando você olha para essa igreja, de tantas pessoas aqui como exemplo, você olha lá na porta, está lá ele, nosso amorzinho, pastor Nelson. Irmãos, quantos anos o senhor tem, pastor? Desculpa, 70 anos. Você vê o pastor Nelson de manhã, de tarde, de noite. Claro, né, irmãos, mas ele trabalha. Você sabia que ele trabalha? Parece não, né? Mas ele trabalha, irmãos. Está na sopa, está no mercado, está nas mulheres, está no estacionamento, está orando. Qual o exemplo maior que você quer? Você quer o que para você levantar? Para você se levantar nessa noite, para você se alimentar e continuar a sua jornada. Então vamos, queridas e querida igreja, queridos irmãos, vamos nos levantar, vamos criar vergonha na nossa cara e vamos buscar aquele que vive, que reina, e vamos dizer: é o Senhor a partir de hoje sobre mim, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Por quê? Porque tem vidas morrendo, tem vidas sendo ceifadas. E basta uma palavra que sair da sua boca, como canal de Deus, para que essas vidas possam se levantar. E eu encerro dizendo: estou orando para o Senhor devolver a minha vista de volta. Aleluia. Glória a Deus. Só queria dizer para você: pastora, mas ele foi um exemplo que não perseverou. E quem perseverou? Nosso maior exemplo, queridos, Jesus é a nossa maior motivação de perseverança. O nosso Senhor Jesus é o nosso principal exemplo de perseverança, sendo tentado em todos os momentos e de todas as maneiras, mas Ele não desistiu da sua missão de salvar a humanidade. E hoje, como culto da família, você que já tem uma família e você que vai formar a sua família, a sua missão é cuidar da sua casa, em primeiro lugar. A sua missão é cuidar dos seus, mas a Bíblia vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você tem se amado, se você não estiver se amando, não tem como você amar o próximo. E hoje, a maior forma e linguagem de amor que a gente pode dizer para nós mesmos é: eu quero te resgatar e quero te levantar e quero dizer que nós vamos vencer. É você dizer para você mesmo, sabe por quê? Porque Ele é um com você. Cristo em nós, esperança da glória. Põe-se de pé, que o Senhor, Ele vai continuar ministrando a seu coração nessa noite, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Pastor Arley, venha cá. Queridos, às vezes a gente precisa, sabe, de alguém que chega na gente e dá um chacoalhão assim, para mostrar qual é o nosso real valor. Porque às vezes não é fácil. Não é fácil ser humilhado por Deus, não. Ainda que o salmista Davi disse ali, quando ele teve aquelas opções, né? Você prefere cair na mão dos homens, na mão de Deus? Ele falou: prefiro estar na mão de Deus que nas mãos dos homens. É óbvio que na mão de Deus é muito melhor do que nas mãos dos homens. Só que não é fácil, não. Não é fácil, não. Ainda mais quando Ele quer tratar assim, que Ele faz assim, ó. Aí Ele mete uma faca, aquelas de serra. Aí você acha assim, agora Ele vai tirar. Aí Ele dá mais uma girinha assim, ó, mais uma voltinha. Por quê, irmãos? Para nos humilhar, para nos provar. Não tem outra palavra. Não tem evangelho de facilidades. Tem evangelho de obediência. Porque se a gente obedece, Ele vai nos dar tudo que a gente quer. E é absolutamente tudo. Quem é prova disso aqui, levanta a mão. Quem já experimentou das pequeníssimas coisas? Você sentir vontade de comer uma coisa e o Senhor, alguém ligar e falar: estou aqui com esse negócio para te dar. Você já provou isso? Então, irmãos, se Ele faz isso, imagina as grandes. Mas por quê? Porque Ele vê um coração quebrantado e contrito. Então, nessa noite eu convido você a colocar a mão no seu coração, enquanto o ministério de louvor louva essa canção. E fala com Deus agora. Você vai falar com Deus. Nunca pare de lutar. O que você precisa renunciar? Qual é a área de desespero da sua vida que você não está largando, você está segurando? Você está segurando firme
a ponto que sua mão está sangrando. De adorar, libera. E o Senhor está dizendo: solta, solta hoje, libera hoje, libera hoje, libera hoje. Que eu quero fazer você se levantar. Eu quero fazer e te trazer alimento. E quero que você prossiga a sua viagem, a sua jornada. Recarabachou, recatarabaxe, canto recarabachai. Oh, recarabaxe, recarabaçou. Decarabaxe, recarabaxe, rebaçou. Dequetarabaxe, recarabachai. Aleluia. A recompensa vem sem demora. Aleluia. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Diga com força: o escape E o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Glória a Deus. Eu estava aqui lembrando uma coisa, pastor. O cansaço também traz muita briga dentro de casa, né? Às vezes que você está cansado, né? Que você fala assim meio... Fica ralhando com a gente, né? Porque você está cansado. Então, olha que maravilha também, que é uma das recompensas quando nós descansamos no Senhor. Todas essas confusões, essas picuinhas, essas coisas, sabe? Sabe aquelas coisinhas, aquelas rinhentas, de nada, assim, que você vê brigou? Vai acabar. Por quê? Porque era só cansaço. E aí o inimigo está usando dessa brecha para achar que agora está tendo briga do casal. Aí já potencializa. Aí briga com o filho. Aí briga com o chefe. Aí briga com o amigo do trabalho. E você só está cansado. Então, o pastor vai fazer essa oração, chamar à frente. Mas vale a pena descansar em Deus e ser perseverante. Porque, queridos, há uma recompensa. E sabe qual é a melhor recompensa? Ser feliz. Estar em paz. Estar em paz, porque o Senhor, Ele promove a paz, porque Ele é a verdadeira Amém. paz. Glória a Deus. Queridos, glória a Deus. Boa essa palavra, né? Glória a Deus. Isso nos confronta, isso mexe conosco. Por isso que eu gosto, irmão, eu gosto de Bíblia. Hoje pela manhã nós fomos confrontados. Agora à noite nós estamos sendo confrontados. E isso tem que vir para nós. Quando a espada vai dentro de nós e nos mexe, a gente precisa sair daqui dizendo: Senhor, eu preciso disso. Então esse homem de Deus, veja bem, ele desafiou quantos homens? Quantos homens esse homem desafiou? 450, não foi isso? Sim ou não? E uma carta, não foi nem uma mulher, uma carta amedrontou ele, perturbou ele, porque a mulher nem apareceu. Só um pouquinho, mais baixinho um pouquinho. Uma carta perturbou ele. Certo? Tem coisa que quer nos distrair, nos tirar da missão e nos tirar do propósito. E se você não observar o que Deus tem na tua vida, você perde o foco dentro da igreja. Tem gente que está se desviando dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja e está perdido dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque se você estiver dentro da igreja, mas estiver fora do propósito, você está desviado. Não adianta se um dia você foi valente. Não adianta se um dia você matou o profeta. Não adianta se um dia você fez alguma coisa. E se você não estiver dentro do centro da vontade do Senhor.
Você precisa voltar para o centro da vontade do Senhor. O que Deus está falando aqui hoje é estar no centro da vontade do Senhor. Você precisa voltar para o centro da vontade do Senhor. Não é ser frequentador só de um culto. Não é vir para uma igreja. Não é ser membro de uma igreja. É você ser discípulo. Você está sendo roubado porque você só está sendo membro. Você precisa ser discípulo. Ser discípulo é fazer discípulo. É trabalhar como discípulo. E também ser obediente. Porque você está passando por algumas coisas. Porque você muitas vezes não está entendendo qual é o seu chamado. E Deus está te chamando. Toda essa palavra que foi ministrada aqui com poder para a nossa vida é para que a gente entenda o que Deus tem conosco. E Deus está nos chamando. Deus não vai aceitar a sua desculpa. Estou fraco, estou fraquinho, não estou aguentando. Rapaz, come, bebe, levanta. Grande vai ser a tua caminhada. Para de desculpa, para de onda, para de coisa, para de ficar dando uma de coitadinho, para de ficar dando uma de coitadinha. Ah, Deus, eu não estou aguentando. Mas tem força para ir para a academia, mas tem força para ir para o shopping, tem força para ir para o churrasco. Quando alguém te chama para ir para o lugar, tu tem força. Só não tem força para vir para a igreja, não tem força para orar. Mas tem força para ficar 1 hora no WhatsApp. Tem 3 horas para ficar lá no Instagram. Para a igreja não tem força. Para ler Bíblia não tem força. Mas passa 4 horas com o dedinho. E você está achando que Deus vai aceitar a tua desculpa. Ele está dizendo, já botei pão e água. Eu estou te alimentando hoje, ó. Estou te dando pão do céu aqui hoje. Eu estou te fortalecendo a tua alma. E você vai se levantar hoje. Eu vou te dar força. Eu vou te capacitar para você se levantar hoje. E você vai tomar força do céu. E você vai voltar para aquilo que eu tenho para a tua vida. Você precisa voltar para você fazer o que eu tenho na tua história. Então nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. E o nome dele ser glorificado. Muitas vezes, gente, quem está dando trabalho na igreja é crente velho. Os crentes velhos que está dando trabalho, que está tendo gabinete todo dia com crente velho. Crente velho que tem problema. E a gente, em vez de cuidar dos novos que estão chegando, para direcionar, eu estou tendo que cuidar ou resolver problema com crente velho. Porque estou fraco. Galinha de Angola. Estou fraco. Me ajuda. O Senhor te dá força. Ele é teu renovo. Aqui tem renovo para a tua vida. Aqui tem restauração para a tua casa. Aqui tem unção para a tua família. Aqui tem milagre. Tu vai clamar e o Senhor vai te curar. Aqui o Senhor vai te curar. O Senhor vai te renovar. Ele vai te dar a estratégia que você precisa. E se você está entendendo isso, sai do seu lugar, eu quero orar por você. O Senhor vai te essa semana. Hoje é o último dia do mês de agosto. Amanhã eu declaro, esse mês de setembro é resposta de Deus para a tua vida. Esse mês de setembro você vai se levantar diferente. Você vai se posicionar diferente. Aqui ó, 84 anos, não perde uma escola bíblica dominical, não perde um culto, irmão, e vem sozinho, dirige, mora só, tá? Os filhos tá aí, mas vem para a casa do Senhor, dá exemplo pra gente. Aí as pessoas, ai, tá difícil, não pode pegar, o vento passa. Tô gripado, pastor. O vento passou. E a gente precisa se posicionar, precisa entender, precisa resolver as coisas, a gente precisa acreditar, dizer: Senhor, eu preciso acreditar, essa palavra é para mim, eu preciso comer hoje desse pão, eu preciso beber dessa água, eu preciso me levantar hoje é a noite do meu milagre, hoje eu me posiciono, eu preciso congregar, eu preciso de uma igreja. Tem gente aqui precisando hoje se congregar, você está precisando de uma casa, você está precisando ter um pastor, você está precisando se posicionar
posicionar, não é ficar aí, ei, parecendo que é nômade, ei, fica em cada lugar, cada hora está no lugar, ei, você não é nômade não, você tem casa, você tem que ter um pastor, você tem que ser pastoreado, você tem que ser cuidado, não é ficar botando a cabeça na mão de todo mundo não, quando você chega, não, todo mundo ora por você não, tem que ter pastor, você tem que ser pastoreado, você tem que ter cuidado, você tem, a sua vida tem que ser cuidada, as pessoas hoje onde chega, todo mundo ora, ei, cuidado com isso, querido, você tem que ter pastor, você tem que falar. Outro dia falaram, não, eu tenho casa, eu tenho o teu pastor, eu tenho pasto, a minha igreja tem pasto, eu sou cuidado, sim ou não? Aqui tem alimento ou não tem? Quem esteve aqui de manhã foi alimentado, quem esteve aqui à noite está alimentado, você é alimentado, que ele tem palavra de Deus para a sua vida. Tem palavra de Deus para a sua vida, tem palavra de Deus, você é cuidado, então valorize aquilo que você tem. Valorize a casa que você tem, valorize a igreja que você tem, valorize aquilo que você está recebendo, porque você vai ser alimentado, cuidado, e Deus está te fortalecendo aqui hoje. Coloca a mão no teu coração, diga: Senhor, eu vim para ser fortalecido aqui hoje, esta palavra foi para mim, eu tomo posse daquilo que o Senhor está falando comigo aqui, é para mim, Senhor, eu vim à frente, porque eu estou assumindo essa aliança contigo, eu estou assumindo esse compromisso contigo, Senhor, eu não vou sair daqui como sanguessuga, e nem vou sair daqui enfraquecido, parado, Senhor. Eu me posiciono hoje, eu vou sair daqui me posicionando, Senhor. Eu vou fazer algo, eu vou congregar, eu vou sim, meu Pai, me posicionar, eu vou sim, meu Pai, agir, eu vou fazer como aquele homem de Deus, eu não vou ficar paralisado e nem choramingando não, Senhor. Eu vou sim, meu Deus, me posicionar diante de Ti. Eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso agir na Tua casa, eu preciso sim, meu Deus, fazer algo para que o Teu nome seja glorificado. Eu preciso sim, meu Deus, fazer com que a Tua vontade se cumpra na minha vida. Eu preciso voltar para a missão. Eu estou perdido, Senhor, eu estava perdida, Senhor. Eu preciso trabalhar para Ti, eu preciso executar a Tua obra. Eu preciso, Senhor, eu preciso. O Senhor não me chamou para ficar parada, não. O Senhor não te chamou, filha, para ficar parada, não. Você não é um bonequinho aqui na igreja, não. O Senhor tem algo na tua vida. O Senhor tem algo na sua vida. O Senhor tem algo na sua vida. O Senhor tem algo na nossa vida. Nós precisamos estar dentro dessa missão, desse propósito. O nome dele precisa ser glorificado na nossa vida. Pai, aqui nós estamos perante o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tira de nós essa ansiedade, tira de nós esse coração agitado, tira de nós, Senhor, essas preocupações, tira de nós, Senhor, Senhor, eu quero, não, Senhor, nos posiciona esta noite, nos posiciona. Talvez quantos aqui estavam dizendo: eu quero a morte, e Deus está dizendo: eu estou querendo te dar vida. Talvez quantos estavam aqui dizendo: parece que eu vou morrer. Deus está dizendo: não, eu vou te direcionar, eu vou direcionar a tua casa, a tua vida. Só se posiciona no que eu tenho para você, e você vai entender o que eu vou fazer sobre a tua vida. Eu vou direcionar o teu casamento, eu vou direcionar a tua vida financeira, eu vou direcionar os teus passos, eu vou direcionar a tua história. Eu estou precisando só que você entenda o que eu tenho contigo. Eu só quero te direcionar, eu só quero que você se posicione, e você vai saber que eu sou o Senhor da tua história, e o meu nome vai ser glorificado, em nome de Jesus. Pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará.
Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?